Paz do Senhor, pessoal. Como prometido, eu vim aqui gravar esse vídeo para compartilhar das minhas experiências aqui missionária e no campo missionário. Como eu sempre que deixo uma palavra, né, de base para aquilo que eu vou falar, porque é sempre bom a gente não deixar as coisas assim vagas, né? A gente precisa apontar sobre a palavra de Deus. Então eu quero ler aqui Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim. Marcos, capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E Mateus 24, 49 e Atos 1, 4 vai dizer que Jesus vai falar para ele, né? Jesus já tinha ido e já tinha dado uma ordenança: ficai aqui até que do alto recebei, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles não poderiam ter ido fazer e pregar a missão ali, os 12, eles não poderiam ter ido sem primeiro estar revestido. E ali eu não somente... Eu entendo da parte do Senhor que eles queriam que eles fossem revestidos, que eles fossem cheios, mas ali era uma ordem para eles obedecerem ali. Não adiantava eles saírem de qualquer jeito. Não ia adiantar eles saírem não somente sem estar revestidos, preparados, porque agora eles estavam sozinhos. Então havia sim uma promessa, o Espírito Santo agora estava com eles, o Espírito Santo iria guiar eles. Jesus já tinha ido para o Pai e deixou uma promessa, justa e verdadeira e fiel, deixou o Espírito Santo. E eles precisavam ter aquele encontro com o Espírito Santo, eles precisavam ali sentir esse poder, esse dunamis explosivo do Espírito Santo, para eles poderem fazer a obra, porque não adianta fazer a obra vazio, não adianta querer fazer a obra vazio. Nós precisamos fazer a obra cheio do Espírito Santo, precisamos buscar revestimento através de jejum, da oração, a evidência, né, de orar em línguas, né, que é isso que também evidencia o batismo com o Espírito Santo, a evidência de línguas. Então nós precisamos. A Bíblia vai falar que quem ora normal, nós oramos aqui normal, nós falamos com os homens, né? Pai, abençoa fulano, abençoa meu irmão, minha irmã, enfim, a gente pedia em oração, mas quando nós oramos em línguas, nós falamos ao Pai, nós falamos diretamente ao Pai. Talvez eu quero uma coisa, mas o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito de Deus que sabe o que é bom e o que é melhor para mim, quando eu oro em línguas, ele vai colocar a vontade dele em mim. Então eu vou fazer a vontade do Pai quando eu oro em línguas. Mas aqui pode ser um vídeo aí, posso comentar um pouquinho mais sobre essa evidência de línguas para uma outra hora. Eu quero focar aqui, como eu falei, que é trazer para vocês a minha experiência missionária. Então eu já quero começar aqui dizendo o que para você? Missões começam em casa. Talvez você vai ver esse vídeo aqui achando que eu já vou começar falando daquela explosão toda, que eu já comecei fazendo missões para tudo quanto é canto, para tudo quanto é campo. Não. Missões começa em casa, e essa obra é uma obra que Jesus ele aperfeiçoou até hoje. Então não adianta querer ir para Samaria, não adianta ir para os confins da terra, né? Estar em Jerusalém, mas não fazer a obra também em Jerusalém. Não querer ir para Samaria e já querer ir para os confins da terra sem estar preparado, não adianta. Todo missionário, todo pregador, todo evangelista, toda pessoa que tem um desejo ardente de fazer missões, a primeira coisa que ela vai começar, e ela precisa entender isso, que ela vai começar a fazer missões dentro de casa. O campo dela missionário dessa pessoa é a casa dela, onde ela é lapidada, onde ela é treinada, ali onde Deus usa de circunstâncias para poder moldar as nossas vidas. Então não adianta querer ir para longe ou querer ir. E outra, missões não é selfies, né? Missões não é isso. Missões é trabalho e trabalho árduo.
Missões é trabalho e trabalho árduo. Então não adianta você querer e ter a intenção, vou fazer missões que é tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, não é. Na prática tudo é diferente, tudo muda. A gente passa por coisas que eu vou aqui compartilhar com vocês. E não adianta achar que é tudo lindo. A gente vê vida se rendendo aos pés do Senhor, isso é lindo. Só que essas pessoas precisam também ser discipuladas depois. Então não adianta somente aceitar Jesus, né? Nós sabemos, nós pregamos o evangelho, mas quem faz a obra é o Espírito Santo. Então tem coisas que precisam ficar bem cravadas no seu coração se você pensa em fazer missões. Se você acha que você já quer ir bombar, já quer estourar, ir para a África, enfim, para a Europa, não é assim. Não é desse jeito. Missões começam em casa. E o Senhor, Ele vai fazer com que você galgue lugares para você aprender, vai te dar experiência, base para te fortalecer, para Ele te levar aonde Ele quer que você vá, né? Então eu comecei, como eu falei, missões começam em casa. Essa missão não acaba dentro do nosso lar, né? O Senhor sempre vai nos aperfeiçoando dentro de casa. Talvez, como a Bíblia fala, né, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que adianta você querer ganhar todos os confins da terra e perder a sua própria casa, você perder a sua esposa, os seus filhos? Que adianta você perder a sua esposa, o seu esposo? Não adianta. Quando você está querendo ganhar fora e não ganhar dentro de casa. A maior obra que um ser humano pode fazer é ganhar a sua casa primeiro, é se preocupar primeiro com a sua casa. A Bíblia vai dizer que aquele que não cuida da sua casa é pior do que o incrédulo, é pior. Aquele que não cuida da sua casa é considerado uma pessoa pior. Aquele que não cuida da sua casa, ele é considerado como um infiel. Então, não adianta querer estar todo dia na igreja. Eu não tô falando que nós não precisamos cultuar, porque nós precisamos sim cultuar, precisamos fazer a obra, precisamos servir na nossa igreja local. Mas não esqueça da sua família, principalmente se você for casado. Primeiro é Deus, é como se fosse uma pirâmide. Primeiro é Deus, depois vem a sua família, seus filhos, seu trabalho e depois o ministério, depois a igreja. Se você não é aí alguém que está totalmente aí voltado só para a obra, né, missionária, se você não está aí só trabalhando, né, integralmente no ministério, você precisa fazer isso, porque cuidando da sua casa, Deus poderá te acrescentar coisas no ministério. Se você não sabe cuidar bem da sua casa, como que você quer cuidar bem das coisas de Deus? É uma hipocrisia, uma incoerência. Então, primeiro, cuide da sua casa, sendo fiel, sendo leal. Cuide da sua casa, dê atenção aos seus filhos, dê atenção à sua esposa, ao seu esposo. Depois você queira cuidar das coisas do Senhor. Primeiro, ganhe a sua casa. Missão, eu poderia acabar esse vídeo aqui assim. Missão começa em casa. A sua missão é a sua casa, é a sua família. É a sua Jerusalém, do qual você precisa conquistar primeiro, do qual você precisa ganhar primeiro para Jesus. Orando, jejuando, se consagrando, levantando as madrugadas para poder orar. Você precisa primeiro ganhar a sua casa. Não queira ganhar as coisas fora para depois a sua família se perder. Porque Deus vai cobrar de você naquele grande dia. Então ganhe primeiro a sua casa, ganhe a sua Jerusalém local, ganhe primeiro a sua família, depois você vai fazer missões, depois você vai ver o que o Senhor tem para a sua vida. Coloque sim o teu desejo da onde você queria fazer missões, da onde você gostaria de ir para pregar o evangelho, coloque isso não é errado, mas cuide primeiro da sua casa, não perca a sua família, não perca a sua casa, porque você prestará contas. Enquanto você ganha fora, o diabo pode aí, ceifar a vida dos seus, pode aí, serandar a vida dos seus familiares. Então, ganhe primeiro a sua casa, a sua família. Amém? Então, missões começam em casa. Como que eu comecei a fazer missões? Como eu contei aqui um pouquinho para vocês num vídeo anterior, do qual a minha mudanças, né, aí de ministérios, que eu falei. Então, nesse ministério, onde eu falei que eu tinha aí, que eu tive, né, toda a minha base, né, foram 6 anos aí e 3 meses, outubro, novembro, quase 6 anos e 3 meses, do qual eu fiquei nesse ministério. Então, ali eu tive toda a minha bagagem, ali eu aprendi muitas coisas, tive experiências na intercessão, experiências mesmo com Deus, né, com o Espírito Santo, foi assim, maravilhosas, e tenho experiências até hoje de oração. E eu comecei servindo, né,
na intercessão, mas a minha primeira experiência, assim, missionária, vou dizer assim, de campo, eu comecei indo evangelizar os moradores de rua. Mas antes disso, eu fui batizada com o Espírito Santo. Quase no inicinho aí da minha conversa, nós fomos para o monte e ali eu fui batizada. Era algo que eu ansiava muito, que eu desejava e que eu buscava ardentemente, desesperadamente, pelo batismo do Espírito Santo, por essa evidência na minha vida, tá? Eu poderia ter buscado por outras coisas, sim, mas eu estava buscando por isso. Eu queria esse revestimento e eu busquei esse revestimento. Eu fui batizada no monte antes de descer as águas do batismo, porque não há uma regra. Primeiro eu sou batizada nas águas, depois eu sou batizada no Espírito Santo. Não. Isso aqui foi um desejo ardente meu. Então, eu fui batizada assim, com o Espírito Santo, com a evidência de línguas, e depois de quase 6 meses aí, eu desci as águas do batismo. E depois disso, eu buscando e jejuando e eu orando, não foi assim, ó, do dia pra noite, tá? Mas passou-se um tempo e eu já, na verdade, comecei aí a fazer, que foi o projeto onde a gente tinha um ministério chamado aí, tem o departamento Ministério Exército da Alegria, do qual nós vestíamos aí de palhacinhos e nós íamos aí uma vez no mês, cada domingo, o último domingo do mês, nós íamos para o hospital ali, o Hospital Sabará, na Avenida Angélica, ali na Paulista. E ali nós servimos por 5 anos, passamos por uma capacitação. Laís, antes de mais nada, você tem o curso de capelania? Não tenho o curso de capelania, não tenho por que esconder, né? Não tenho curso de capelania. É uma vontade minha, que eu tenho sim de fazer, mas eu não tenho. Como que você conseguiu entrar sendo que você precisa ter o curso de capelania? É Deus que abre as portas, é Jesus que abre as portas, por isso que eu consegui entrar em presídios, eu consegui entrar em asilos, consegui entrar em orfanatos, eu consegui, enfim, e fazer a obra do Senhor. Foi ele que abriu as portas. Então, quando ele abre as portas, se você já tem autorização do céu, você não precisa de autorização humana para poder entrar nos lugares. Óbvio que eu não estou aqui dizendo para você, tá? Não faça o curso de capelania. Não, faça. Se você puder, faça. É que eu ainda não consegui fazer aí o curso de capelania com as coisas corridas, enfim, eu trabalho, então eu não consegui mesmo ainda fazer o curso de capelania. Recentemente teve um curso no meu ministério e eu não consegui ali fazer devido aí ao trabalho, mas era um desejo meu aí de poder fazer, acrescentar daquilo que eu já sei que eu vivenciei na prática, né? Então nunca é demais você aprender. Enfim, deixa eu ver aqui, 2013 eu comecei aí servindo no Hospital Sabará. E eu fiquei lá aí por 5 anos, eu fiquei servindo. Então, 6 anos e 3 meses eu fiquei nesse ministério. 5 anos foi que eu servi nesse Hospital Sabará. E eu na Avenida Angélica, então nós íamos todo final de mês aí, um domingo por mês. E aí eu fui premiada lá no meu Instagram, se depois você quiser, é Laís P. de Lima, @Laís P. de Lima. Então, se você quiser, tem algumas fotinhos lá, eu não sei se eu vou conseguir compartilhar aqui, mas depois eu posso deixar gravar um vídeo só com as fotos das missões e marcando ali as descrições de quais eram os lugares para vocês verem. Mas eu ganhei, né, essa premiação. Teve uma premiação, teve um evento do qual eu ganhei essa premiação aqui, não sei se vai dar para vocês verem, mas aqui, ó, deixa eu ver se vai dar para vocês verem. Deixa eu pôr aqui na frente. Eu ganhei essa premiação, né, do Hospital Sabará. Eu vou ler aqui para vocês, não sei se deu para vocês verem, tá? Mas essa daqui é a premiação. Então, a Fundação José Luiz Exídio Setúbal agradece e parabeniza você pelos 5 anos de dedicação. São Paulo, novembro de 2018, foi quando eu ganhei, que foi quando eu saí, né, desse ministério de onde eu estava. Então, Hospital Sabará Infantil, Instituto Pense, Fundação de José Exídio Setúbal. E para mim foi uma honra, foi um presente de Deus ali, enfim, eu me emocionei muito, né, porque foi a minha saída e Deus me presenteou com isso, Deus me presenteou, porque Deus sabia que depois eu não iria voltar, que Deus já tinha mesmo me pedido para mim não voltar depois que eu saísse, para me esquecer tudo ali que eu vivi. Só que tem algumas coisas que a gente não consegue esquecer, como isso aqui foi um presente mesmo de Deus, e era uma das minhas orações, não para ganhar uma premiação, não é isso, mas eu sempre tive o desejo de participar dos Doutores da Alegria.
E ali você tem que ter faculdade, né, de artes cênicas e ter aí alguns anos aí de palhaço, aí, em outras palavras, aí de circo. E eu não tinha isso. Então Deus me presenteou com algo muito mais tremendo, algo muito mais valioso. Eu não tô falando que tô desprezando o trabalho dos Doutores da Alegria, mas foi algo assim que Deus me honrou, Deus ouviu a minha oração e eu ganhei essa premiação aqui da parte do Senhor. E servi ali, tive muitas experiências. Uma dessas experiências que eu compartilhei com vocês, nós entramos num quarto, até comentei, eu falei que Deus usou aí uma funda para que Davi conseguisse derrubar um gigante, né? E eu e essa irmã, nós estávamos ali, a gente sempre viveu algumas experiências, mas algumas nos marcou muito, né? E essa foi uma do qual nos marcou. Eu vou contar aqui duas, para não ficar muito longo também o vídeo, porque tem outras aqui para mim poder contar aqui para vocês. E uma dessas experiências que nós vemos, nós estávamos com uma bolinha de sabão. E nós entramos no quarto dessa criança, sempre estava ou a mãe ou o pai, às vezes estava a família inteira, né? Um hospital aí particular de criança. E nós entramos e começamos a conversar e a brincar, só que quando nós entramos nos quartos, nós não sabemos qual é a real situação da criança, daquilo que ela está passando, né? Não vem um prontuário para nós. Nós simplesmente estamos lá, independente do que a criança esteja, para declarar cura, para declarar salvação, a libertação, mas principalmente a cura do Senhor, que o Senhor possa invadir cada quarto do qual nós entrarmos, que não seja mais nós, mas seja assim o Senhor entrando na nossa frente para poder fazer uma obra de cura sobre a vida ali de cada criança. E eu sei que nós entramos, começamos a brincar com a mãe, falar com a criança, e nós não sabíamos o que a criança tinha. E aí nós começamos a soltar a bolinha de sabão, e deu um negócio a gente pra soltar a bolinha de sabão, a gente só soltava a bolinha de sabão, e só dava risada, bolinha de sabão, e bolinha de sabão. E daqui a pouco essa criança começava a fazer assim, começava a pegar essas bolinhas, e a mãe começou a chorar. A mãe começou a chorar, e essa criança tinha várias coisas assim no cabelo, e a criança começou a apontar pro meu cabelo, começou a apontar pro cabelo dessa irmã que tava comigo, né, que era a minha dupla. A gente se comunicava pelo olhar. Quando era hora de sair, a gente tinha um olhar, né, não expressão para que ninguém percebesse, mas o nosso olhar. A gente entendia quando era tempo de parar, quando era tempo de sair, e isso nós adquirimos com intimidade uma com a outra. Então nós nos expressávamos com o olhar, e todo mundo achava isso fantástico, né, essa nossa intimidade, essa sensibilidade da gente poder se comunicar com o olhar. Então não precisava de palavras, não precisava de gestos, apenas um olhar. A gente já sabia quando era tempo de sair do quarto, de ficar mais um pouquinho, ou de ficar calada. Nós entendíamos isso com o olhar, essa sensibilidade do olhar. E aí a mãe começou a chorar, e a gente assim não tava entendendo nada, né? E aí essa mãe começou a falar: filho, você está vendo, você está enxergando, você está enxergando. E ali, assim, nossos olhos encheu de água, a gente ia chorar, e a gente sentou no chão. E a gente, assim, entendeu nada, né? E a gente ficou, assim, olhando para a cara da outra, né? Aquela lágrima querendo ali escorrer, e a gente se segurando. E aí essa mãe contou que o filho dela era cego. E naquele momento, ele voltou a ver. Ele voltou a ver. Então, assim, imagina depois quando ela falou isso. A festa que a gente não fez era sorriso misturado com lágrima, aquela emoção toda. E a gente só sabia agradecer ao Senhor pelo milagre que Ele tinha operado, o milagre que Ele tinha feito ali naquele momento. E foi, assim, algo maravilhoso. Foi algo ali, assim, extraordinário. A gente poder contemplar uma das maravilhas, né? Eu nunca vi um cadeirante se levantar, mas eu vi um cego voltar a ver, assim, na minha frente. Eu contemplei esse milagre do Senhor. Então, assim, foi algo que marcou a minha vida, marcou a minha história. Eu nunca esqueci de algo que eu pude viver e pude presenciar e vivenciar, servindo e fazendo a obra do Senhor no hospital. O outro foi de um paciente que ele não podia dar risada, só que também nós não sabíamos. E a gente não falou, abriu a boca para falar nada nenhum. Oi, boa tarde, nós não falamos nada nenhum. Bom dia, nós não falamos absolutamente nada. Jesus só usou a nossa presença naquele quarto, e aquela criança dava risada, dava muita risada. E nós estávamos com várias bolas de bexiga, estavam com várias bexigas. E aquela criança olhava e só dava risada. A gente só pegava a bexiga e ficava assim, abanando. E a criança ria. Daqui a pouco a gente chegou perto, a bexiga estourou, aquela bexiga. E a criança ria, dava gargalhadas e mais gargalhadas. E nós não estávamos entendendo nada do que estava acontecendo.
E eu sei que a equipe médica começou a entrar e começou falando, não, vocês não podem fazer com que essa criança dê risada porque ela está com pontos por dentro. Esses pontos podem estourar e vocês estão prejudicando essa criança. Eu sei que toda a equipe médica, né, brigou com a gente ficou no quarto esperando. Eles foram levar essa criança para fazer uma bateria de exame para saber como é que estava. E Jesus operou ali um milagre, do qual todos os pontos foram fechados e tudo estava reconstruído por de dentro dessa criança. Aquela criança ia ter alta ali no dia, daqui 1 ou 2 dias daquela criança, ela ia ter alta. Então, quando a gente se posiciona, quando a gente busca, quando a gente se consagra, quando a gente está ali na mesma visão, nós estamos alinhados em obediência com o Senhor ele opera, não por nós, né? Mas nós precisamos também fazer a nossa parte, mas para que o nome dele seja glorificado. E vários outros testemunhos que nós podemos vivenciar, do qual às vezes a gente estava entrando no elevador, mandavam chamar a gente para poder visitar, para poder fazer uma oração. E nós nunca perguntamos, você quer que faça uma oração? Não. A gente deixava essa liberdade para que os pais, né, pedissem e assim a gente orava. E um outro que eu lembro, nós entramos num quarto onde tinha uma muçulmana, e era muçulmana mesmo, né? Ela tava toda assim, só com os olhos assim, né, que dava pra gente ver toda coberta. E eu sei que nós entramos no quarto, a criança, você via que a criança queria brincar, e a criança meio que se segurava por causa da mãe que ficava olhando, né, pra criança, meio que dava aquela repreendida no olhar, né, pra não ir, pra não se soltar. E a gente ia entregar uma revista que tinha uns desenhos de Jesus, contava algumas parábolas, a vida, né, de Pedro, quando Pedro andou sobre as águas. Então tinha algumas historinhas ali, até mesmo para eles pintarem, para eles poderem ligar. E a gente sempre dava isso, né, para as crianças nos quartos. E aí essa irmã que estava junto comigo, ela só deu uma olhada assim, tipo, não entrega a revista, né? Fica quieta e não fala nada, né? E aí eu toda ali alegre, toda feliz, né? Tava já elétrica, porque a gente fica muito elétrico ali, a cada quarto Jesus operava um milagre, a cada quarto a gente sentia algo ali diferente, ou a gente era bem recebido, ou não era, e a gente respeitava. Tinha quartos que nós entrávamos que os pais tinham medo de palhaço, então nós não entrávamos, mas a criança queria, então da porta mesmo, com um vãozinho assim, a gente brincava com a criança e alegrava ali a vida da criança. Então assim, foram várias experiências do qual nós vivemos. E nesse quarto que nós entramos, a gente viu que o clima tava ficando bem pesado mesmo. E a gente sentia uma opressão ali dentro. E aí a hora que nós saímos, eu só falei, foi muito espontâneo e saiu. Jesus te abençoe. E ela só ficou assim, olhando bem, me encarou assim, bem no fundo dos meus olhos, ela me encarou. E a sua irmã falou assim, você é doida de falar isso? Não importa. Não importa, a presença de Jesus entrou ali e é isso que importa. De alguma maneira ela foi tocada, de alguma maneira ali alguma coisa aconteceu e eu não sei o que. Então foram várias experiências do qual nós vivemos ali e eu não vou lembrar agora que outros milagres do qual ali aconteceu, mas foram vários milagres do qual nós presenciamos, mas alguns nos marcam, né? E essas 3 experiências aqui que eu vou contar desse lugar aqui do hospital e dessa muçulmana que eu vi, teve uma conferência que teve nesse ministério e eu acabei esquecendo aqui de trazer aqui para vocês para mostrar, mas eu posso trazer aqui uma outra ocasião. Eu ganhei uma burca de algo profético, eu ganhei uma burca, né? Então assim, eu não sei o que Deus tem, né? Mas se Deus me levar para lá, né, pros muçulmanos, enfim, Deus vai me preparar muito para isso, para poder me levar para lá. Esse é um sonho, um desejo que eu tenho, mas enfim, tá nas mãos do Senhor, né? Aonde Ele vai me levar e aonde Ele vai me guiar. Mas eu ganhei isso como um ato profético, essa burca, e tá guardadinha até hoje. Enfim, comecei a fazer também, antes de ir para o hospital, eu comecei a fazer também os moradores de rua. Então nós íamos, né? A gente saía da igreja às 11 horas da noite e nós só saímos de lá do centro da cidade às 5 horas da manhã e a gente vinha cantando e salmodiando ao Senhor, os carros tudo cheio, né? A gente vendo aquela alegria, naquela adoração, a gente ia e voltava, né? Muito louvor, adoração, a gente já ia orando. E cada história ali que a gente ouvia, várias pessoas, né, vários moradores de rua do centro da cidade, nós sentávamos mesmo ali para conversar mesmo, para poder ouvir, né? A gente dava ali um alimento, depois nós orávamos com ele, assim, vários presbíteros que estavam na rua, diáconos que estavam na rua, pessoas que foram frustradas. Lembra que teve um vídeo aqui que eu falei, cuidado com as suas palavras? Muitas pessoas foram feridas nas suas almas com palavras, enfim.
sua vida foi assim, degradativamente foi acabando, enfim, a pessoa ficou na rua. Tem pessoas que não querem voltar, como nós ouvimos de muitos casos, tem pessoas que querem ficar ali por uma escolha, mas eu não digo que por uma escolha, mas eu digo por uma prisão de Satanás, né, que eu sei que se essa pessoa ela for liberta, ela volta novamente. Mas tem pessoas que é muito consciente também, que está ali e fala de Jesus, e todas as missões, todos os lugares, todos os campos aonde o Senhor me levou, a gente acha que nós estamos levando, mas nós que voltamos transformados, quebrantados, nós que voltamos diferente, nós que voltamos evangelizados. Então a gente acha que nós estamos saindo para fazer a obra. Não, nós que somos ali quebrantados, nós que somos evangelizados, e isso é transformador para nossas vidas. E como eu digo, todo cristão, todo crente, ele precisa ir para um campo missionário, ele precisa fazer missão, ele precisa ver o que é a realidade, né? É muito fácil a gente estar num lugar bonito, onde tem luz, onde tem cadeiras confortáveis, você ir ali adorar o Senhor. Não tô falando que é errado, mas é o certo. Mas você realmente, de fato, ver o que é a realidade, muda totalmente diferente, né? Então, assim, a gente ouviu muitos testemunhos, mas mais do que testemunhos, nós ouvimos muitas pessoas feridas, né, na rua, muitas pessoas que, como eu falei, pastores, né, na rua, enfim, que largaram tudo, que não querem mais saber. E a gente orava, né, por essas pessoas, para que Deus quebrantasse os corações dela, para que o Espírito Santo viesse fazer a obra, para que essas pessoas se levantassem, reerguessem, né? A gente até oferecia ajuda, mas tinha muitos que não queriam ajuda por estar muito machucado. E, enfim, comecei a fazer a Fundação Casa com os ciganos em 2014. Nesse tempo, gente, não deixando aqui, não esquecendo, eu fazia, tá? O Hospital Sabará. Eu tive a oportunidade de ir para os asilos. Eu não tive muita estrutura, né, para poder ir para os asilos ver aquelas senhorinhas ali, algumas abandonadas, outras que estavam ali. Então nós fazíamos ali oração, conversávamos muito com elas, elas contavam a história, mas algo assim que eu não voltei mais para fazer, foi nos abrigos, né? Você vê aquelas crianças, você vê bebê, e saber que é nitidamente que os donos ali do abrigo, eles deixam muito bem claro, com 18 anos essas crianças não podem ficar aqui, então elas vão embora, a gente manda embora. Então a gente trocava ali os telefones, porque algumas tinham, e aí elas mandavam mensagem: tia, me leva para sua casa, né? Só que tinham irmãos, então assim, não dava, né? Então assim, meu coração ficava apertado. Eu falei: eu não vou mais lá. Eu não vou mais lá, porque eu não tenho estrutura, né, emocional para poder continuar indo lá. Então eu parei, então só fiquei no hospital, né, no hospital, que na verdade já mexia muito pra gente, mas é como se eu tivesse toda a estrutura ali do Senhor para poder estar ali. Então é algo que eu amo, e se eu pudesse voltar a fazer, eu voltaria com certeza, né, com uma outra equipe, óbvio, né, poder fazer projetos assim em hospitais. Fiz os ciganos, a gente ia um sábado por mês nos ciganos, um sábado também por mês nós íamos para a Fundação Casa. E isso que eu falei pra vocês, né? Eu continuei fazendo aí, nesses 5 anos aí, servindo no hospital, daí no Hospital Sabará, lá da Vinda Angélica. Fiz a Fundação Casa, vários meninos ali, né, que foram presos, foram abordados ali. Teve um caso, né, eu não vou falar aqui o nome dele, mas eu vou contar aqui um caso do qual esse rapaz, ele era regente e líder do Ministério de Jovens, regente da mocidade. Ele cantava e uma voz assim, ó, maravilhosa, só que ali ele estava totalmente assim, como que eu posso dizer? Ele estava totalmente ali dopado de remédios, mas totalmente consciente. E ele ficava separado dos outros presos, dos outros meninos. E ele contou pra gente a história dele, e como eu falei, nós vamos para levar uma palavra, mas nós que saímos de lá transformados. E foi a primeira vez, assim, que eu já tinha ouvido alguns hinos da harpa, mas eu ouvi ali um completo hino da harpa, assim, ó. Todos nós, né? Tava eu junto com os outros irmãos, a gente chorava, assim, de soluçar. E ele contou que ele tava indo com a mãe dele para a igreja, ele tava de terninho e gravata. E ele falou assim: nós temos que tomar muito cuidado com uma parada, com uma conversa que pode nos levar para longe da presença do Senhor. Uma conversa, uma parada que você dá, o diabo, ele te laça. E ele parou, e esses amigos, né, amigos que não são amigos, né,
falou pra ele, vamos ali, vamos sair ali. Ele falou pra mãe dele, mãe, vai indo na frente que eu já vou. Ele voltou pra casa dele, deixou a Bíblia dele e ele voltou novamente, tirou a roupa, né, o terninho que ele tava, e ele voltou com esses amigos, eles foram pra Sapopemba. E ali tinham vários bailes funks, eu não sei, tinha vários bailes funks, e ali eles cometeram ali um assassinato. E ele foi preso, né? E ele foi preso. E ele falava, ele falou assim, eu sei porque eu me arrependi, eu me arrependi verdadeiramente, só que eu sei que Jesus me perdoou, mas pela lei dos homens eu preciso estar aqui, eu estou aqui consciente, sabendo daquilo que eu fiz, mas eu sei que Jesus me perdoou. Eu sei que ele me perdoou, mas pela lei dos homens eu preciso pagar pela lei dos homens, por isso é que eu estou aqui. E assim, muito consciente, né? Acho que depois, enfim, veio essa consciência, mas estava ali topado de remédio. Não sei qual alguns problemas que tinham dado nele, não sei, também não comentou, mas ele só testemunhou isso pra gente. Então, nós saímos de lá com aquilo no coração. Cuidado com uma conversa que você para. Cuidado com quem você para você conversar. Ah, mas ele já sabia que os caras não eram bons. Tudo bem, mas tem muitas conversas, tem muitas coisas que hoje nós não precisamos parar. Nós só precisamos abrir o nosso WhatsApp. E muitas vezes a gente mata pessoas em palavras, como eu já contei aqui um testemunho. Nós matamos as pessoas em palavras, então nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós paramos para ouvir. E muitas das vezes nem não vale a pena você responder nada, porque essas coisas depois podem virar contra você mesmo. Então nós precisamos vigiar. Constantemente nós precisamos vigiar e tomar muito cuidado. Às vezes uma parada é uma parada para a tua perdição. Um olhar é um olhar para a tua perdição. E nós sabemos muitos casos que tem na Bíblia de, enfim, Davi era para estar no campo de batalha e ele ficou em casa descansando. Não tem para ele descansar. Ele descansa, enfim. O olhar dele, né, levou ele aí a cometer aí um pecado de adultério. Deus perdoou, ele perdoou, mas a consequência ficou como desse rapaz. Eu sei que ele não olhou para ninguém, mas ele foi, né? Mas ele paga a consequência. Não sei se ele está, porque como já tem anos, né? Enfim, eu não vou mais lá, enfim, eu não sei. Não sei mesmo. Mas assim, todas as pessoas, todos os meninos que estavam lá, alguns vinham, a maioria, na verdade, vinha para poder ouvir a palavra. Então, ali nós pregávamos o evangelho, né, de salvação. Eles cantavam louvores, eles conhecem. A maioria que está ali são filhos de pastores, filhos de presbíteros, filhos de diáconos, enfim. Muito triste a realidade, porque a gente acha que é tudo lindo, a gente floreia e não é assim, né? Por isso que eu falo, nós precisamos ter uma experiência, nós precisamos ver essa experiência de ir para o campo e ver como é que é a realidade, né? E a gente volta ali evangelizado. E é aquilo, obrigada, Jesus, por tantos livramentos que o Senhor me deu. Obrigada por de tantos laços que o Senhor me livrou. Obrigada pelo Senhor ter afastado pessoas que eu achava que era uma coisa e não era. Então a gente precisa agradecer a Deus por coisas que Ele não permitiu que a gente vivesse. Nós não sabemos o que ia acontecer lá na frente, né? Não estou dizendo que Deus não livrou essas pessoas. Eu sei que nós temos o livre-arbítrio, né? E um pecado vai chamando outro, um abismo vai chamando outro abismo. Enfim, foram experiências ali também maravilhosas do qual nós vivemos ali. E quando nós íamos embora, eles pediam ali, pelo amor de Deus, pra gente não abandonar eles, pra gente poder voltar ali. Volta, não nos deixe, não nos abandone. Então, assim, isso também mexia, né, muito comigo, porque às vezes, muitas das vezes a família não ia ver. Então, a única família que aparentemente eles tinham era quando a igreja ia visitar eles. Quando a igreja, né? Se tem uma coisa que o mundo ele espera, é a resposta da igreja, né? E eles esperavam uma resposta da igreja, que a igreja cuidasse deles. E era isso que acontecia, né? Enfim, depois aí acabou, a gente não pôde estar mais indo lá. Quem acabou indo ali, frequentando ali, foram a igreja católica, né? Nós não sabemos de qual, mas enfim, foram. E aí, enfim, por eles estarem lá, eles não deixaram mais a gente estar indo lá. Mas eu entendo que o tempo do Senhor ali acabou, a obra do Senhor, ela foi feita e foi realizada. Nesse inteirinho eu também estava fazendo ali os ciganos, que muitas pessoas acham que os ciganos, só leem as mãos, contam o óbvio, são feiticeiros. Não, gente, muito pelo contrário, né? É andando com eles, é vivenciando ali a vida deles, aquilo que eles criam, daquilo que eles acreditavam, eles contavam pra gente. Nós lemos as mãos sem saber futuro de pessoa. Talvez você possa falar que, mas já tive alguma pessoa que acertou. Eu não sei,
né? Não sei se talvez Deus usou uma mula, então Deus pode usar quem ele quiser, um ímpio, ele pode usar um ateu para poder entregar uma profecia, uma revelação para você. Deus é Deus. Deus é Deus de milagre. Então essas coisas eu não questiono, tá? Mas eles falavam que eles faziam essas coisas como em prol de trabalho para levar sustento para a família deles. E pasmem, tá? Assim como na África tem a parte rica e do outro lado tem a parte mais escassa. Lá nos ciganos também era isso, era um acampamento, então de um lado, e acampamento era barraca, tá? Então de um lado era um povo que morava, vamos por a parte pobre, do outro lado a parte rica, do qual eles tinham dente de ouro, que eles mandavam colocar, né, gente? Deixar aqui bem claro, eles iam no dentista, pedir pra colocar, né? Eles tinham ar-condicionado, eles tinham Hilux, enfim, um monte de coisa lá que eu nem sei, né? Nem a minha realidade, né? Mas eles tinham. E o que acontece? No acampamento dos ciganos que nós íamos, tudo que você chegasse lá, se você chegasse lá, a minha caneta de torre, gente, Torre de Paris. Se você chegasse lá e falasse para eles que essa caneta aqui, ela é Jesus, eles acreditavam. Então, tudo que chegavam lá para falar para eles acreditavam. Então, se essa caneta você falasse que era Jesus, ou se esse grampeador é Jesus, eles acreditavam ali em tudo. Eles acreditavam que aquilo ali era Jesus, que aquilo ali ia trazer alguma sorte, algum benefício para eles, então eles acreditavam. Então, nós implantamos ali no meio dos ciganos, nós implantamos a escola bíblica dominical. Então, nós levávamos o estudo para esses ciganos, né? Então, para uma parte, né? Ali falávamos da palavra, ensinávamos eles, tinha revistinha para eles acompanharem. Nós almoçávamos ali com eles, ficávamos ali com eles. Mas tudo sujo, gente. Não. Na condição dele, na qualidade deles, eles eram limpinhos. Mas é tudo terra. Sim, era tudo terra. Então, o fogão onde que é? Tinha uns que tinham fogão, tinha outros que não. Era a lenha mesmo ali que tudo era feito, outros era só uma grade, botava fogo ali e cozinhava. Mas eram todos limpinhos, ninguém ali era sujo, né? Como, sei lá, alguns talvez pensam, enfim. Tem muita gente que aparentemente parece ser limpa, mas é totalmente podre. E falo isso com muita propriedade. E é aquilo, qualquer cultura, tá? Que vocês forem fazer missões, nós precisamos conhecer a cultura, precisamos conhecer a região, precisamos conhecer tradições para não ofender a ninguém, porque senão o evangelho ali não tem como ser pregado, né? E a partir do momento que você aceita algo, tá? Que alguém vai te dar e você aceita algo, se você aceitar, sei lá, um café, você precisa tomar. Porque senão você, na visão dos ciganos, você ali, pelo menos deles que nós somos, nós não éramos mais aceitos ali. Então você pegou, tome. Se você não quer, simplesmente agradeça. Não, muito obrigada. E tudo bem. E teve também a parte ali, como eu falei, né, da parte ali rica, nós atravessávamos como se fosse uma viela, a gente atravessava para ir para outro acampamento. E eu lembro como se fosse hoje, uma dessas vielinhas que nós fomos atravessar, tinha bem um galo ali parado, aquele espécie de galo de briga, tinha um galo daquele. E para passar, eu fiquei morrendo de medo, vocês não têm noção. Fiquei morrendo de medo. Falava, galo, sai daí, galo, em nome de Jesus, sai daí, seu galinho, sai daí, galinho, sai daí, sai daí. Ele não saía, ele vinha para cima. Falei, eu vou levar uma bicada, já vou sair daqui roxa, ensanguentada, porque esse galo que me atacou lá, eles brigou com quem? Não, briguei com o galo mesmo, né? Morrendo de medo, e enfim, esse galo passou e a gente conseguiu ali seguir, tava eu e uma outra irmã morrendo de medo ali, a gente ria, porque tava com medo, de nervoso, a gente, enfim, conseguiu passar. Algumas coisas a gente até vivia, algumas experiências assim, meio engraçadas, né? No campo missionário. E esse aqui a gente foi para Itaquaquecetuba, né? Que tinha um outro acampamento que agora não lembro, mas tinha esse também de Itaquaquecetuba, que nós fomos. E acho que era Guaianazes, não lembro agora, tá muito certo, mas eu sei que Itaquaquecetuba nós fomos também. E lá teve batismos dos ciganos, eles desceram nas águas do batismo, assim, a coisa mais linda, surreal. Tudo aquilo que Jesus estava fazendo ali, o reino do Senhor estava ali super bem implantado ali, eles já sabiam o que eles queriam mesmo, então eles desceram as águas do batismo. E eu lembro que tinha um rapaz que a gente se incomodou muito para poder atravessar e ele começou a tacar pedras, né, sobre nós. Nós realmente, assim, fomos meio que apedrejados, né? Ele não queria saber, ali era um pastor que estava ali naquela condição, falou que a igreja, né, feriu ele. Não, ela está enfatizando que a igreja só machuca. Não, não é isso, gente. Não é isso. Médicos não erram.
médicos não erram muitas das prescrições? É ser humano, gente. É ser humano. A gente se machuca, a gente se frustra, tá? Mas nós temos também que ver um bom lado disso, que na verdade o que nós precisamos olhar é para Jesus. Não precisamos olhar para as pessoas, porque eu e você, nós também nos frustramos, a gente se decepciona, a gente decepciona as pessoas. Então nós precisamos olhar para Jesus. Quem olha para Jesus não é frustrado. E quando nós olhamos para ele, nós não perdemos tempo para tanta picuinha, tanta coisa que tem, gente, porque ninguém é anjo, ninguém é santo, não, tá? Não, nós estamos num processo de libertação, nós estamos num processo de libertação todos os dias. Então cada dia nós somos transformados. Eu sei que nessa outra parte, eu passei a não ser bem vista porque solteira, né, não era casada, nem namorava, então lá, pra eles, na visão deles, eu era uma mulher gadinha, e uma mulher gadinha é uma mulher da vida, uma prostituta, uma puta que queria arrancar o marido das mulheres ciganas ali, todas bem vestidas, com aqueles vestidos coloridos, coisa mais linda. E eu falei, agora, como é que eu vou pregar ali o evangelho, sendo que a equipe se dividiu e deixou eu e mais, né, duas irmãs ali, mais um irmão, pra gente poder ali pregar o evangelho. Eu vou ficar aqui no meio do nada, sem fazer nada. E aí eu comecei a orar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo me desse direção do que fazer, o que eu tinha que fazer lá, né, ou ia voltar para dentro do carro. E aí eu sei que as crianças começaram a aparecer, eu comecei a brincar com elas, né? O Espírito Santo me deu essa direção, comecei a brincar com elas, daqui a pouco comecei a falar de Jesus. Fui falando de Jesus, daqui a pouco eu já estava dando aula para essas crianças. E elas começaram a me levar para dentro da casa delas e elas começaram a falar de mim. E só assim, através das crianças que Jesus usou, que o Espírito Santo de Deus usou, e eu consegui ali evangelizar ali aquelas mulheres, consegui ouvir as histórias delas, consegui orar com elas. Enfim, quando a gente voltava, era sempre uma festa, era sempre uma alegria de estar ali, super bem recebido. A gente era muito bem abraçados ali, muito bem recebidos ali, a gente almoçava com eles. Então assim, era uma festa, era sempre uma festa. Foi portas que o Senhor nos abriu, foram portas que o Espírito Santo de Deus nos abriu pra gente poder estar ali para pregar o evangelho. Se tinha uma das épocas do qual Paulo ele podia mais pregar o evangelho e ele podia ir fazer ali a obra, era em tempos de Copa. Então o acesso era livre, né? Não tinha restrições. Então Paulo ia e pregava o evangelho. Falando em Copa, em 2014 também eu tive aí a honra e o privilégio, um presente do Senhor, porque meu sonho sempre foi estar, né, no teatro do Giovannici, participar ali com eles. Era um sonho e uma referência que eu tenho de teatro, de ministério voltado para o teatro, é o Giovannici. Mas enfim, Deus, né, não permitiu. Mas Deus me permitiu fazer um evangelismo com eles na Copa. Eles vieram pra cá e nós fizemos ali um evangelismo e eu aprendi ali muito. Um dia antes, o Senhor me deu a direção para escrever folhetos, aqueles tipo um marca-texto, não sei se eu vou ter aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Tipo assim, de marca-texto, João 3,16. Só que eu escrevi aqui embaixo, aqui em português, aqui em inglês, mais de 500 folhetinhos. Eu passei a madrugada inteira, né? Laís está contando isso para se gloriar? Não, muito pelo contrário. Estou falando que fazer missão, às vezes as pessoas acham que é muito fácil. Não é. Missão é você sacrificar. Você sacrificar em prol do reino, sacrificar em prol do outro, para você poder ganhar almas e para você poder ganhar vidas. Enfim, escrevi aí mais de 500 aí que eu tinha. E como eu, né, não sabia, né, falar inglês nem nada, então o básico do básico, então foi uma arma aí que o Senhor me deu para poder estar evangelizando. Eu aprendi muito servindo com eles no campo, tive essa experiência única, assim, surreal, pude aprender muito, muito com eles. Então, assim, isso só foi acrescentando, né, no meu ministério, foi acrescentando na minha vida pessoal e ministerial, na minha vida espiritual também. Foi, assim, um momento lindo, um momento mágico. Tem algumas fotos aí daqui do que eu estou falando, tudo lá no meu Instagram. Então, se você também não me segue lá no meu Instagram, vai lá e me siga no meu Instagram. Tenho muitas coisas lá, das viagens missionárias, das obras, pregando também em empresas, né? Fazendo aí a obra em empresas, Casas Bahia, nas praças, enfim, aonde o Senhor me levava para poder pregar, porque púlpito, nós temos a imaginação que púlpito é só você estar ali, obra é só você estar dentro de um altar. Não, o púlpito, ele começa onde você está disposto a servir. O púlpito começa onde você está disposto a servir, a se doar para o reino.
Então, eu nunca tive a pretensão de estar lá em cima, mas é algo que Deus me quer, eu também estou lá. Eu tenho que estar nos bastidores, ali eu estou servindo ao Senhor. Assim como no meu ministério atual, eu sirvo na consolidação, onde pessoas ali aceitam Jesus, depois nós vamos consolidar, nós vamos fazer aí um discipulado dessas pessoas e também sirvo, né, no ministério ali do teatro, que para mim é um sonho, uma realização. Sempre os ministérios do qual eu passei, eu servi no teatro. Então, é um desejo que Deus realiza aí no meu coração. E na mídia, que também foi uma resposta de oração que eu pedi ao Senhor, participa aí da mídia. Então, assim, o teu púlpito começa onde você está disposto a servir. Então, muitas pessoas querem só estar nos holofortes, mas não querem saber e conhecer os bastidores, não querem fazer a obra. E não é isso, né? Reino não é isso. O Senhor ele não precisou estar em nenhum púlpito, mas ele pregou por tudo aonde ele passou. Se você entender que por os lugares aonde o Senhor te leva para você fazer a obra é teu púlpito, você ia começar a agradecer mais, você ia querer fazer muito mais a obra do que somente ficar limitado em subir num altar. Enfim, vou aqui para o último, né? Porque acabou ficando aí um pouquinho aí comprido. E tem uma frase de David Livingstone, que ele diz assim: Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. E aqui, depois que o Senhor foi me preparando, vocês viram quantas eu pude passar, tantas experiências que eu pude passar em campos, né? Fazendo aí missões, fazendo a obra do Senhor. Então chegou o tempo do Senhor me levar aí para o centro-oeste e fazer a obra mesmo, pisar aí em terra de barro mesmo, vivenciar muitas coisas aí do que eu vivenciei, que eu vou aqui compartilhar para vocês. Teve um projeto explosivo, eu já estava orando porque eu queria muito poder ir. E tava a viagem R$1.200, eu não tinha esse dinheiro, esses R$1.200. Eu comecei a orar, e aí quando eu fui para poder dar R$200, acho que R$600 de entrada, ia ficar faltando R$600, eu conseguia juntar em R$600. E quando eu cheguei para poder pagar para a secretária, ela falou assim: você orou, né? Eu falei: com certeza, tô sempre orando, né? Ela falou: não, porque nós abaixamos a passagem, é R$600 a passagem, né? Não fomos de avião, nada dessas coisas, foi tudo de carro, tudo de Kombi, foi tudo assim, fomos de van, tudo assim, foi nada aéreo, foi tudo terreno mesmo que nós fomos, né? Então isso é você fazer missões. Missões não tem conforto, gente. Missões não tem conforto algum. E eu nunca tinha ido, nunca tinha feito. Então eu perguntar que roupa que eu tenho que levar, como que eu tenho que ir. Enfim, me falaram cada coisa. Leva 20 calcinhas, 30 calcinhas. Eu falei: gente, pra que é isso? É uma troca de roupa a cada 5 minutos, né? Não, leva. Enfim, levei uma mala enorme, gigante. Nem dá pra me mostrar aqui pra vocês, tá guardada. Mas a mala enorme mesmo, gigante. Assim, a mala, né? Aquelas que tem de 3. Então tem uma de mão, a do meio tem aquela maior. Levei levei travesseiro, tive que levar mais uma outra com cobertor, lençol, fronha pra gente poder trocar. Então assim, pensa, quase tava indo viajando, né? Mas não é viagem, missões não é viagem, não é tirar a colônia de férias, né, gente? É trabalho e árduo. E eu lembro e sei que ela falou: não, R$600, então tá certo. Nossa, eu chorei tanto, fiquei tão feliz. Só que antes disso, o Senhor já tinha me falado pra mim, usou uma missionária, e ela foi, né? Ela não sabia de nada que eu ia, que eu tava com uma expectativa de ir, o Senhor já tinha girado isso no meu coração, e o Senhor usou a vida dela para falar para mim: arruma suas malas, porque eu te levarei ao campo missionário, te darei essa experiência no campo missionário. Enfim, e assim Deus honrou, né? A palavra dele não volta vazia, e eu fui e estava indo. Eu sei que lembro, 6 meses antes, meu pai falava assim, desligava e falava: você vai tomar banho gelado. Eu falava: não, misericórdia, tomar banho gelado, misericórdia, tomar um banho quentinho, gostoso, né? No nosso conforto, né, da nossa casa, isso é maravilhoso. Enfim, por que eu estou contando isso? Porque quando nós chegamos no campo missionário, né, então eu sou filha única, e meus pais choraram muito, né, não sabia como é que era, a primeira vez que eu tinha ido, era minha primeira viagem que eu iria sair, já tinha ido viajar pra praia, né, com pessoas conhecidas de família mesmo, né, e enfim, foram coisas rápidas, né? 1 ou 2 dias, 3 dias e já estava de volta, mas aqui eu ia passar 15 dias nesse projeto explosivo do qual nós fomos para Uberlândia, Goiás, Brasília, Avelino Lopes, Piauí, que é o Sertão à Cruz. E lá também eu pude fazer aí
um velório, nós fizemos um culto na casa do prefeito, que ao ar livre na casa do prefeito, né? Ele deixou a gente fazer um culto, então todas as pessoas, vizinhanças, né? Que não é que nem a gente mora assim uma casa lá da outra, não. É daqui como você anda vários e vários quilômetros para poder encontrar uma casa novamente, então, assim, você anda assim muito e é só terra, então o cabelo ficava duro. Então assim, você fazer missões não tem luxo, não tem vaidade, gente, não tem status, não tem aplauso, não tem holoforte. Então assim, eu não sei onde que esse povo vê tanto holoforte em você fazendo missões, sendo que não tem. Você não tem tempo para ficar se maquiando, se arrumando, se enchendo de coisa, porque não é vaidade, né? Eu ficava com um brinquinho, eu ficava ali, fiquei uns 15 dias com o mesmo brinco ali de pele, eu dormia, acordava com ele, tomava banho com ele, enfim, ficava com a única coisa, né? E eu lembro que nós fomos, né? Eu fui dentro ali da perua, foi até assim, você dizer, bem confortável em vista dos carros que estavam tudo abarrotado. Foi também bem abarrotado de coisa, só que a gente tinha um espaço para esticar as pernas. Aí, então a gente dormia, acordava. Enfim, chegamos em Uberlândia e foi algo assim surreal quando nós chegamos. É você crer isso, só quem é espiritual vai entender isso que eu tô falando agora, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. E quando nós chegamos ali num culto, toda a equipe, né? O culto já estava rolando lá em Uberlândia, o culto já estava acontecendo. A gente chegou, acho que era umas 8h30 da noite, nós chegamos lá, por volta desse horário. E fizeram ali um apelo, né, pro pessoal ir pra frente, não para aceitar Jesus, para serem batizados, renovados, alguma coisa assim. E eu vi o céu aberto e o Senhor derramando assim um jarro de óleo, de unção sobre a cabeça de cada missionário que estava ali. E eu vi esse óleo sendo derramado sobre a minha vida. Nós não encostamos, eu pelo menos, eu e mais uma irmã, nós não encostamos em absolutamente ninguém. Nós só passávamos na frente assim das pessoas, nós não íamos impor as mãos, nós só apontávamos assim a mão e as pessoas elas caíam naturalmente. Então isso foi poder de Deus, foi a unção de Deus, foi a presença de Jesus que estava naquele lugar, que estava ali naquele local. Ficamos ali por uma noite e o apóstolo falou assim que ele precisava de pessoas de oração para ir para Goiás, para poder preparar o terreno, porque em Goiás seria aonde ia acontecer a Marcha para Jesus. E foi a primeira Marcha para Jesus que eu pude presenciar e vivenciar, que eu nunca fui numa Marcha para Jesus. Teve já aqui em São Paulo, só que eu nunca fui para a Marcha de Jesus, que nunca acabou dando, mas lá em Goiás eu pude presenciar aí a primeira Marcha para Jesus, do qual tiveram bois, cavalos, vacas, eles levaram tudo em rendição e consagração ali para o Senhor. Eles levaram ali, né, para, enfim, fazer como se fosse um desfile mesmo ali, todo mundo cantando, todo mundo glorificando, com placas, com banners, com bandeiras. Foi assim a coisa mais linda, mais surreal. E eu sei que nós fomos para Goiás, né? Fomos aí com a van da igreja, fomos para lá, então ficamos aí a madrugada inteirinha rodando toda a cidade, descendo em cada ponto turístico, nós parávamos, nós orávamos, dentro da van nós íamos orando, íamos cantando os louvores, ali teve um mover ali do Espírito Santo de Deus na van, nós íamos consagrando ali, né, ungindo a cidade, né, em os pontos que nós parávamos, ungindo e declarando que Goiás era do Senhor, que Goiás era uma cidade bendita e abençoada do Senhor. Então foi uma experiência assim única. E eu lembro que quando nós ficamos em Goiás, essa igreja ela estava em reforma desse pastor. E como estava em reforma, né? Então você vê o que você não quer. E eu morro de medo de barata. E não era uma barata normal, era aquelas baratonas enormes. Então, assim, não era medo, era pavor mesmo que eu tinha. E quando nós íamos tomar banho, dava à noite, por volta, nem não lembro qual era o horário, a água já não estava mais quente, então era gelada. E lembra que eu falei que eu fiquei 6 meses praticamente tomando banho gelado, porque meu pai, né, é como se fosse um teste nessa prova. Então, quando todos ali estavam, as mulheres estavam gritando que a água estava gelada, eu tomei banho ali de boa, né, com água bem gelada mesmo. E imagina, né? É aquele banho rápido, né? De 2 minutos de você entrar e sair. Imagina, então durava 1 minuto, porque aquelas baratas enormes, eu morria de medo. Então, assim, ou eu tomava banho ou ia ficar sem tomar banho. Então, eu ia tomar banho, morrendo de medo, mas eu fui ali, me tremendo, mas eu fui ali. E quantos homens eles dormiam no templo da igreja também, que tava tudo assim na terra, as mulheres dormiam na cozinha. E aí, a hora que eu e essa irmã, nós fomos colocar o colchão, nós vimos essa barata assim, tinha várias baratas passando.
Aí eu falei, não vou deitar no chão. Olha o psicológico da pessoa, né? O medo era tanto que olha o psicológico. Não vou deitar no chão, porque se eu deitar no chão, essa barata vai vir em cima de mim, vai vir me comer essa barata. Então, assim, fazer missões, como eu falei, não tem luxo. Você passa medo, algumas coisas, assim, você enfrenta algumas coisas, mas nós não podemos deixar e parar de fazer obra, porque a obra, ela continua. Mesmo com os meus medos, eu precisei romper os meus medos para poder estar ali, para poder fazer a obra. Então, nós íamos dormir ali mais de meia-noite, 1 hora da manhã, porque tinha muita gente para poder tomar banho. E eu sei que eu e essa irmã, olha a nossa cabeça, a nossa mentalidade. Vamos dormir aqui no banco. Eu falei, só que se a gente dormir, se a gente virar, a gente vai cair. Essa barata vai pegar a gente. E era uma mesa de madeira. E todo mundo começou a falar, se vocês quebrarem essa mesa, vocês vão ter que pagar. Eu falei, tudo bem, a gente paga. A outra não tem importância, nós vamos pagar a mesa depois pro pastor. Colocamos o colchonete em cima da mesa. E aí pegamos a coberta, ficamos parecendo umas muçulmanas, só com o olho assim. Peguei uma lanterna, né? E aí, enfim, não conseguimos dormir, né? Ficamos praticamente aí a noite toda aí acordada. Porém, cada um era destinado, cada equipe ali era destinado para poder ir para um local para poder pregar o evangelho. Então, quando dava aí já 3 horas da manhã, então se a gente ia dormir 1 hora da manhã, a gente mal dormia, 3 horas da manhã tava lá o apóstolo, né? Batendo lá na igreja, acordando, chamando as equipes, a gente tinha que tomar um banho nesse banho mesmo gelado, pra gente poder ir se arrumar, pra poder ir pregar o evangelho em outra cidade que demorava muito pra poder chegar em outras cidades ali. Então era só mato, mato e estrada, não tinha uma padaria, um posto de conveniência, não tinha, era muita estrada, era muito chão. E aí eu sei que a gente tinha que levantar e se arrumar e tomar um banho, pegar algumas peças de roupa, umas 2 mudas de roupa, e a gente ir para poder pregar o evangelho. E assim, Deus operava, eu vi pessoas voando mesmo assim no poder da unção do Espírito Santo. É coisa assim surreal, coisa maravilhosa, que só crê nisso quem acredita aí no poder de Deus, que as coisas realmente acontecem, né? Não é magia, não é nada dessas coisas, né? O povo, enfim, a gente vê ali coisas assim, nos seus olhos ali, o poder de Deus ali sendo operado. Porém, como a pastora falou pra mim, Laís, vá vacinada contra os crentes, porque tem muitas pessoas, como eu falei no vídeo anterior, que vai sem estar posicionado, vai sem a direção de Deus, vai achando que é uma coluna de férias, vai como um espia, vai como um espião para saber se realmente o povo tá fazendo a obra ou se não tá. Então, são várias circunstâncias. Vai gente que não está posicionado, que está de qualquer jeito, tá com a vida toda torta, não tá com uma vida posicionada diante do Senhor. Enfim, depois disso nós vimos várias histórias, né? Pessoas que estavam ali muito chatas, não quero citar, não quero falar, enfim, ou a patente que essa pessoa tinha. Enfim, já estava ali num baile de carnaval, vestido todo de diabo, enfim, várias coisas, várias situações aconteceram bem chatas. Pessoas que não estavam posicionadas vieram de um outro ministério para poder fazer ali a obra, e assim, documento, tá tudo atrasado, tava caçado. Então, assim, não adianta você querer fazer a obra fora da posição do Senhor, fora do tempo do Senhor, e enfim, com uma vida toda torta, não vai dar certo, né? Aconteciam várias brigas ali, foi algo bem chato mesmo. Enfim, nós fomos para Brasília, né? Fomos para Brasília, e de Brasília ali ficamos ali numa igreja, ficamos na casa ali de um pastor. E aí o apóstolo assim, vocês vieram para Brasília e não vão querer ir ver, né, a esplanada, né? Vamos lá, né? Ver a esplanada. Enfim, graças a Deus que ele insistiu, que eu não tava querendo ir, eu já tava cansada. Então nós fomos para Brasília, nós conhecemos ali a esplanada, conhecemos ali, né, a República, ali a coisa mais linda, o Museu do Índio. Conhecemos tudo ali naquela esplanada. A gente ainda mostra a televisão ali em Brasília, tive essa oportunidade, essa honra. Tudo bem que estava de noite, mas nós conhecemos a coisa assim mais linda, né? E a esplanada, ela faz como se fosse a asa de um avião, ela vai abrindo como o corpo ali de um avião. Então a coisa mais linda, foi uma experiência única e surreal que eu pude viver e eu pude ter e presenciar. Fomos pro Avelino Lopes, andamos mais aí um trecho aí, né? E nós fomos para o Piauí, para o sertão. Só que na saída ao Avelino Lopes tem uma estrada que chama uma estrada de Curimatá. E nessa estrada de Curimatá, vários bruxos ali fizeram já pactos, consagrações de crianças, enfim, coisas maléficas mesmo, satânicas ali, para que toda van, todo carro de missionários passassem. E não tinha, era uma estrada e só mato, e um ribanceiro abaixo. Não tinha aquelas coisas de tipo um corrimão, vou se dizer assim, né? Que protegia, não tinha isso. Então era só estrada e mato. Se você, uma curvinha mal feita ali, você já estava abaixo ali naquele
barranco. Indo para Avril Lopes, nós vimos um campo, né? Ele saindo de Goiás, que nós fomos, na verdade, para Brasília, nós vimos um campo, assim, inteirinho, branquinho de algodão, plantação de algodão. Enfim, fomos para Brasília e quando nós fomos para Avril Lopes, nós tivemos que passar por essa estrada de Curimatá. E, na verdade, nós nos perdemos da outra equipe. Nós estávamos ali orando, né? Jejuando, em consagração, em louvor, orando, pedindo para que o Senhor viesse repreender toda a armadilha de Satanás, tudo aquilo que não fosse do Senhor. E eu sei que nós fomos, e quando esse irmão ele foi fazer uma curva, é como se uma montanha tivesse no meio dessa estrada, mas assim, ela invade mesmo, né? E é uma curva bem assim, fechada, uma curva bem perigosa mesmo. E nós não sabemos como nós estamos vivos, sim, pela mão do Senhor que segurou aquela van. Apareceu uma vaca do nada, como se ela tivesse descido, assim, ela desceu uma vaca bem na curva, assim, aquela vaca desceu e ficou ali. A van, ela levitou, a van, ela subiu, ela saiu do plano físico da avenida, que ali você não tinha como você andar 90, 100, você batia 200 ali por hora. Então, assim, porque era muito movimento e ali você tinha que andar rápido, mesmo que a própria via tava ali, acho que é 150, 200. Então, essa van, ela subiu, ela levantou essa van e, assim, era pra gente ter caído ribanceira abaixo. Lembra que eu falei que eles bruxas faziam consagrações ali pra toda a equipe missionária que passasse pra morrer. E eu sei que essa van subiu, e aí esse irmão depois contou no culto que todo mundo teve uma pessoa, né, que não chorou. A gente tava muito apavorada, a gente ficou muito desesperada, a gente ficou com muito medo. E essa van, ela subiu, e a hora que ela subiu, esse irmão que tava dirigindo essa van, ele falou assim que ele viu uma mão, mas uma mão muito grande, assim, com uma roupagem, assim, branca, e desceu, ele viu a mão pegando no volante e descendo de novo, colocando essa van, estabilizou essa van reto, e assim, aquele balanço, né, que deu, que a gente achou que realmente ia cair, ia pra ribanceira abaixo, né? Então, toda vez que nós subíamos da van, nós falamos, Senhor, a nossa alma está nas tuas mãos. Se nós vamos voltar para casa, nós nem sabemos se nós vamos voltar. Então, é isso, você fazer missão, você não sabe se você vai voltar. Assim como a gente vai trabalhar, a gente não sabe também se volta. Então, nós precisamos entregar a nossa vida, a nossa alma e ter certeza mesmo, plenamente da nossa salvação, entregar nossas vidas às mãos do Senhor, a nossa família, a nossa casa, pedir para que o Senhor tome conta, pedir para que o Senhor nos guarde. Sei que nós não seremos isentos de absolutamente nada, mas nós precisamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor. E aí eu sei que voltou essa van e nós conseguimos achar, e fazia muito, mas muito tempo que o pessoal, os outros missionários já tinham chegado, só tava faltando a gente para poder chegar ali, para poder estar ali, né, junto ali com o pessoal. E aí a gente chegou meio assustado, meio apavorado, né, todos os intercessores, missionários, a gente se prostrou ali, nos colocamos de joelhos, oraram pelas nossas vidas, oraram também, né, pela van. Enfim, eu fui até o final aí de fazer aí a obra nessa van. E a gente ficava, né, na casa de pastores, quando a gente precisava pregar o evangelho. Eu sei que quando nós ficamos, na verdade, em Brasília, nós íamos fazer ainda um casamento, nós íamos ter uma celebração de casamento, vários casamentos aí comunitários, mas tinha uma celebração. Então, nós também fomos fazer aí casamentos também, né? Nós precisamos fazer aí os casamentos. E eu, assim, você vê, eu gosto tanto de mídia, essas coisas, então eu fiquei na parte da fotografia, na parte da filmagem, que não tinha, então eu já pude ali estar exercendo algo do qual eu tô exercendo hoje, assim, né? Então, você vê que nada do que o Senhor faz é em vão. E eu sei que ali nós, né, tivemos aí esse casamento, do qual comunitário nós fizemos, ali o culto, vários ensinos, nós tivemos ali várias palestras, vários cursos também, enfim, de vários níveis de batalha espiritual. Nós tivemos ali muitos cursos ali, nós aprendemos muito, né? E nós ficávamos na casa dos pastores. Eu sei que quando nós estávamos em Brasília, que nós fomos para Avril Lopes, o pastor, aliás, de Goiás, né, para Brasília, o apóstolo tinha falado que nós não podíamos levar nenhuma das roupas que nós estávamos. Então, nós tínhamos que levar uma muda de roupa, enfim, um travesseiro, a coberta e só, e mais nada. Então, aí pensa, todo mundo, né, as mulheradas, os homens, todos os homens foram pro meio da rua, foram clamar ao Senhor, pedir para que o apóstolo, né, Deus ainda amolecesse esse coração dele, para que a gente pudesse levar nossas coisas, né, para que a gente não pudesse deixar nossas coisas, né, os nossos pertences. Você vê como a gente tá tão apegado, muitas das vezes, às coisas materiais. E aí nós lá, as meninas, oramos, passamos lá a madrugada, acordada até as 2 e pouco da manhã,
orando, né, e pedindo para que as nossas malas pudessem junto com a gente. Quando era 3 horas da manhã, tava lá o apóstolo lá, batendo lá com a chave no vidro lá da igreja, da porta da igreja, e a gente não tinha dormido, né? E vamos, levanta, que pastor tal tá vindo pegar a Laís, mas missionária tal, vocês vão pregar em tal igreja, vai ser dividido, eles vão levar vocês para pregar nas igrejas. E o pessoal falava que eu e essas duas missionárias, nós tínhamos aí a unção da pizza, porque eram as únicas que saía no final dos cultos para poder comer pizza, que os próprios pastores, né, nos levavam a gente depois para poder jantar, que sabia que a gente, né, não tinha comido nada. Então a gente tava com fome, né, mas tudo bem. Tinha noites, tinha lugares que nós íamos que a gente voltava, então a gente só tinha o tempo de chegar, tomar um banho e dormir e não comer nada. E a gente só ia comer alguma coisa só no dia seguinte, que a gente tomava um café. E é assim a vida missionária, tá? Quem acha que é luxo, é vaidade, não tem nada de brilho, não tem nada de holofortes, não tem nada, enfim, tem brilho, é renúncia. E aí eu sei que quando nós fomos pro Avelino Lopes, aconteceu esse negócio da estrada de Curimatá, fizemos ali também todo o evangelismo, teve ali uma marcha para Jesus, que ali também tinha Avelino Lopes, e uma das fotos, eu não sei se eu vou achar, mas se eu achar, como eu falei, eu vou deixar aqui, vou compartilhar, não nesse vídeo, mas eu faço um vídeo depois só com as fotos, marcando cada lugar só com as fotos. E teve um desses, quando a gente foi para Avelino Lopes, né, depois se concentraram, como se fosse um galpão, fizeram ali um palco, né, com as bandas que estavam indo, cantando os louvores, o apóstolo que pregou. E eu fui tirar uma foto onde estava todos o pessoal, eles estavam ali louvando, e não saiu ele, saiu fogo. E aí eu mostrei pro apóstolo porque eu fiquei muito impactada. Ele pegou essa foto para depois mostrar para todo o pessoal ali da missão que nós estávamos juntos. Ele falou: isso aqui é a glória de Deus ali sendo revelado, o fogo de Deus, o Senhor se manifestou através de fogo, através ali dessa missão, falando que ele estava ali presente. Foi assim, algo surreal, foi algo único, lindo e maravilhoso da presença de Deus. Enfim, fomos para o Piauí Sertão, fui para a Cruz. Foi eu e mais duas missionárias, nós fomos para lá, terra e terra pura mesmo, vocês não têm noção. Então, para a gente evangelizar de uma casa para outra era muito, a gente andava, enfim, mais de 5, 6 horas, 7 horas. Nós andávamos até poder chegar ali numa casa, então, às vezes a gente ia com a picape, às vezes a gente ia de moto, né? O próprio povo dali nos levava, né? Nós ficamos na casa de um pastor, então ali tinha a cisterna. Então, essa cisterna era a água que eles pegavam para fazer as comidas, mas a água que nós tomávamos banho era a água que caía da chuva, né? Quando chovia, eles ajuntavam bastante. Então, nessa água tinha tudo. Tinha formiga, tinha mosquito, tinha abelha. E sim, era com essa água que nós tomávamos banho, jogava na cabeça, lavava lá com shampoo, enfim, condicionador, ou a gente lavava no tanque. Para você ver que missões não tem luxo. Eu estou aqui viva, contando aqui para vocês, não sofri, nem nada. Então, missões não tem luxo. Para quem acha que vou fazer missões é luxo, não, gente. Missões não é selfie, missões, é você pregar o evangelho, é você ganhar almas para Jesus, estar num campo missionário. Você não tá numa coluna de férias, como eu falei. E ali nós fizemos ali velórios também, nós saímos para pregar ali, né, o evangelho nas ruas, onde a gente viu uma casa, a gente pedia licença, ver se podia entrar. Orávamos, pregavam o evangelho, muitas vidas ali aceitaram Jesus, e uma pessoa encontrou a gente, falou assim: vocês não querem fazer um velório? Acabou de morrer um parente nosso, e tava lotado, parecia que até era alguém famoso, tava lotado, assim, não tinha lugar, tava empesteado de gente. E nós fomos lá, né, oramos pela família, né, demos ali os sentimentos para a família. Então foi meu primeiro velório que eu fiz, que eu tive ali a honra ali de fazer esse velório. Nós estávamos junto com os pastores, né, que nós ficamos nessa casa aqui do sertão aqui da Cruz. E foi assim, algo único também, foi algo maravilhoso, conhecemos muitas pessoas ali, e essa igreja que também tinha ali, depois que nós fomos ali no culto, nós pregamos ali também o evangelho, né? E quando dava 8 horas, o prefeito, né, ali da cidade, ele já apagava todas as luzes. Então, a única coisa que iluminava a cidade eram as estrelas que iluminavam ali a cidade, todo mundo, né? Quem tinha moto, a maioria dos irmãos, quase todos ali tinham, então levavam as senhoras, as crianças para suas casas, como eu falei, era muito longe para você chegar de uma casa para outra. E eu acabei indo com um pastor e com a pastora, que eu queria poder presenciar isso, né? Então, aquela terra branquinha, aquela areinha branquinha, aquelas estrelas assim, aquele lago imenso que tinha ali, os lagos, né? E eu falei: aqui aparece cobra? Ele falou: fique em paz, pastorinha, fique em paz. Eu me chamei de pastora: fique em paz, pastorinha, que se aparecer uma cobra aqui, eu mato a cobra, pastorinha. Não se importa não, liga não, pastorinha, aqui não vai aparecer cobra porque não choveu ainda, mas se tivesse chovido,
Ele falou, ia aparecer cobra assim, mas fica em paz que a gente matava. E lá não vi nenhum bicho, não vi também nenhuma barata, glória a Deus e aleluia, né? Não vi nada, então assim, Deus foi muito bom, cuidou de tudo, né? Nas casas do qual nós ficamos, nós fomos muito bem recebidos, muito bem recepcionados, né? Comíamos, né, do melhor que eles colocavam, tiravam deles para poder dar aí para os missionários, né? Então assim, o que dava a gente comia, não tinha essa de se importar, então não tinha frescura, né? Então assim, quem é meio frescurento e vai, acaba deixando o seu orgulho, a sua vaidade de lado e, enfim, e come do que eles estão dando, porque muitas das vezes é a única refeição que eles têm para eles, eles dão para você. Então nós precisamos ser gratos a Deus, né, por tudo que nós temos, né, arroz, feijão, enfim, aquilo que nós temos no nosso dia para a gente poder comer a nossa provisão do dia. E fizemos o culto na casa do prefeito, nós ficamos ali na casa do prefeito, nós dormimos ali na casa do prefeito, né? Aconteceu ali um culto, né, do lado de fora, então a escola bíblica dominical das crianças foi dentro da casa do prefeito e o culto foi do lado de fora. E tinha uma dessas senhorinhas que nós fomos evangelizar ela, muito debilitada, não conseguia andar, e ela subiu ali um morro, uma ladeira mesmo, um morrão, para poder chegar ali na casa do prefeito. Nós compartilhamos que nós íamos fazer um culto, né? Então, nós também estávamos ali vendendo os material, DVD, os CDs e DVDs por R$5, 5 a R$10 de ministrações. Tinha a camiseta do projeto também, então o pessoal acabou comprando. E todos esses dinheiros, eles foram aí revertidos para o projeto missionário. E como vocês estão vendo, né, no banner, como começou aí, né, na verdade o meu vídeo, a capa, né, desse vídeo aqui era aquela camiseta, ou era aquela azul ou era uma amarela, Jesus é a solução. Nós, em Goiás, nós chegamos aí em uma cachoeira, e ali o apóstolo pregou ali, né, foi só nós, assim, da equipe, e ele tentava falar, tem uma hora que não deu, e aí ele deu um exemplo, né, que a voz do Senhor é a voz de muitas águas, então quando ele fala, tudo se cala. A gente teve que se calar porque ninguém estava mais conseguindo ali ouvir, né, a voz dele. Eu tenho foto, eu tenho até um vídeo no meu Instagram, então se você não me segue lá no Instagram, vou te aceitar e você vai ver lá algumas fotos ali, e foi assim, bênção demais. Então foram experiências que eu vivi, eu sei que o vídeo ficou já um pouquinho longo, e eu agradeço você por ter chegado aqui comigo até o final. Então, como eu falei, não adianta a gente querer ir sem a gente estar preparado. Talvez se eu não fosse preparado, eu já tivesse ido de cara fazer missões, eu, sei lá, talvez teria até desistido de fazer, porque as coisas que a gente passa, né, a gente ouve muitas coisas, a gente ouve muita afronta, de crente mesmo, nós ouvimos, né, muita piadinha, e não é fácil, por isso que nosso coração, ele tá muito bem firmado no Senhor, e tudo que nós passamos de experiência, às vezes que a gente acha ruim, é o Senhor preparando a gente pra gente poder viver coisas nele, pra gente poder viver a obra dele, pra poder viver, eu no caso, né, viver essa missão do qual eu fiz, e foi algo maravilhoso. Até esse dia tava olhando as fotos para poder gravar aqui o vídeo, né? E me deu muita saudade. Eu falei, Senhor, eis-me aqui, eu continuo fazendo a sua obra, né? A hora que o Senhor achar que é tempo e a hora, me leve novamente para o campo missionário, porque é um momento único. Vivências que você vive, que você jamais vai viver dentro de uma igreja, você não vai viver. Então você precisa realmente ir para o campo e ver como o povo, né, e como a Bíblia fala que os campos estão brancos, as pessoas estão sedentas. Ali, um dos lugares a gente foi mais impactada, como eu falei, foi na cruz, foi no sertão. E não é pela escassez, mas é o povo estar sedento. Não é porque eles não têm tecnologia, porque eles têm celular, né? Eles têm uma tecnologia na mão deles, mas assim, é um povo que busca. Ah, mas eles não têm shopping, mas se eles forem para a cidade, eles têm tudo isso, eles têm loja, eles têm tudo o que eles quiserem, mas é um povo sedento, é um povo que não tá preocupado com nada, né? É um povo que realmente sofreu e sofre muito, tem uma escassez, mas o coração deles não estão voltado para essas coisas, né? O coração deles estão voltado realmente no Senhor, aquele que pode fazer. E a gente viu muitos e muitos e muitos milagres, Deus operando, Deus se manifestando, Deus se revelando, vidas aceitando Jesus. E depois, né, os pastores ali, óbvio, ia ter que continuar essa obra, né, do discipulado com essas vidas, porque não é somente pessoas aceitarem Jesus, mas é você ter esse discipulado, é você acompanhar, é você assistir. Então, mais do que você fazer missões, é você depois assistir, é depois você
acompanhar essas vidas, é você discipular essas vidas para que essas pessoas não se desviem dos caminhos do Senhor. Então, eu nunca fiquei feliz de ver uma pessoa, assim, óbvio, fiquei feliz de ver uma pessoa aceitando Jesus, mas a minha preocupação sempre foi, tá, e depois? E depois que essa pessoa aceitou Jesus, ela precisa ter um discipulado, porque senão ela se perde novamente. Então a minha preocupação sempre foi essa, foi sempre o depois. Aceitou Jesus? Legal, maravilhoso. É algo único que a pessoa vive. Mas e o depois? E o discipulado? Porque a gente não ia estar lá, então os pastores, a gente indicava para as igrejas, então esses pastores, né, líderes, enfim, ia ter que fazer esse acompanhamento com essas pessoas, porque não eram poucas pessoas, eram muitas pessoas que estavam ali aceitando Jesus. Então a gente viu que o Senhor colocou os peixes sobre nas nossas redes, a gente ganhou muitas almas para Jesus. Quando nós estávamos ali em Avelino Lopes, eu sei que nós estávamos evangelizando, né? Na verdade, em Goiás, nós estávamos ali evangelizando as casas, nós orávamos, tinha pessoas na rua, a gente orava por senhores, senhoras, crianças, a gente pedia, né? Se nós poderíamos orar, óbvio, né? Orávamos, ali falávamos do plano de salvação de Jesus. Eu não sei se eu estou aqui com uma pulseirinha que é do evangelismo, eu acho que eu não estou. Era uma pulseirinha que nós usávamos para pregar ali o evangelho, o plano de salvação. Enfim, não está aqui, mas se eu achar depois eu gravo aí um breve aí, um vídeo curtinho, eu vou postar aqui num dos shots aqui para vocês. E assim, a gente evangelizava através disso, né, também, né, algo que ficava marcado na vida das crianças, enfim, dos adolescentes. E até mesmo das famílias. Eu lembro que teve uma das casas que eu fui jogar um papelzinho do evangelismo para falar da marcha para Jesus, e eu lembro que tinha um pitbull, e esse pitbull ele fazia assim, aqui o papel, eu joguei assim um papel na casa, e ele fazia assim, jogava para fora novamente. Eu joguei de novo e ele jogava para fora, eu joguei de novo e eu coloquei de novo. Eu falei, em nome de Jesus, essa casa será alcançada, para honra e glória do nome do Senhor. Você não vai impedir, Satanás, que essa família seja alcançada. Esse cachorro, na hora, né, que não era ele, era o próprio diabo, levantou os dentes para mim, levantou as garras para mim, o olho dele começou a ficar vermelho, ele começou a se inchar, se inflamar inteirinho, gente. Talvez você vai falar, isso aí é loucura, isso aí não acontece. Gente, isso aqui é só para quem crê, e crê no mundo espiritual, que ele é mais real do que você tá me vendo aí através desse vídeo. Então as coisas existem. O mundo espiritual é mais real do que o nosso natural. E eu joguei de novo, e aí ele deu aquela rosnada e o papel não veio mais para fora, e ele abaixou a cabeça e ele saiu. Enfim, depois dessa família, né, enfim, foi lá, não sei quem que procurou, mas as famílias daquelas ruas que nós tínhamos entregado, nos procuraram a nossa equipe para falar que, né, a gente tinha um papelzinho que nós deixamos, então assim, o povo foi, né. Então, é Jesus que faz a obra, é o Espírito Santo que faz a obra, mas com tudo isso que eu dividi um pouquinho aqui da minha experiência, como eu falei, o vídeo ficou até um pouquinho longo, tudo aquilo que eu vivi, a gente tem que ter essa ideia, essa noção, né? Que missões começam em casa. Então não adianta você querer ir para muitos lugares sendo que você não prega o evangelho para sua família. Você não prega o evangelho, talvez aí para sua esposa, para seu esposo, para seus filhos, ou vocês filhos não pregam o evangelho para os seus pais. Não tenham vergonha. Se vocês têm vergonha de pregar o evangelho, de falar de Jesus dentro da sua casa, como que você quer ir para o campo missionário? Então não tem como. É uma hipocrisia. E é uma hipocrisia. Não tem como você querer pregar fora e você não prega dentro. Então cuide dos de dentro primeiro, evangelize os de dentro, discipule os de dentro, cuide dos de dentro da sua casa para que você não seja chamado como um infiel que não cuida da sua casa. Então cuide, zele, ame, respeite, cuide da sua casa, apresente Jesus, apresente o plano de salvação para sua casa, para sua família. Aí depois que você já vai estar preparado, o Senhor vai acrescentando as obras dele sobre a sua vida, que nem eu não fui direto, né, fazer esse projeto explosivo aí de 15 dias, fazer missões. Eu comecei indo no hospital, comecei indo fazer os moradores de rua. Então você vê que teve todo um processo. Fui para os ciganos, fui para a Fundação Casa, fui aí fazer recuperação casa não, eu fui fazer os asilos, fui fazer abrigos, então foi galgando lugares. Então assim, o Senhor me preparou para me levar e para me vivenciar tantas coisas que eu ia viver, e se talvez o Senhor já tivesse me levado, eu não teria estrutura para suportar tudo aquilo que eu vi, tudo aquilo que eu ouvi, né? Então o Senhor nos prepara, o Senhor ele não é incoerente, ele nos prepara o nosso espírito, a nossa alma e as nossas vidas para a gente poder viver. E assim,
a gente comeu demais, né? A gente não pode deixar de falar isso, né? Sim, nos alimentamos muito bem, fomos super bem tratados no campo missionário. Sei que tem muitas pessoas que vêm com relatos aí talvez muito ruim, mas nós, eu, pelo menos, vivi coisas muito boas, né? Nós somos muito bem tratados, ganhamos muitos presentes, né? Carinho, gestos de carinho ali, um abraço, enfim, ganhamos muitas coisas ali da parte do Senhor através dessas vidas, através de fazer missões. E é isso, então eu te inspiro você, se você não faz missões, se você nunca foi, peça isso para o Espírito Santo, para que você possa fazer missões, para que você possa ter essa experiência de ir para um campo missionário, mas não se esqueça, missões começa na sua casa. Deus teve um único filho e fez ele um missionário, e Deus tem você, ele pode aí te tornar um missionário da obra dele, enfim, um evangelista, um pastor, enfim, alguém que possa estar indo para o campo missionário para abençoar, um mestre para poder ensinar, a sua profissão, não sei qual é a sua profissão, mas você pode estar indo também para o campo missionário para poder abençoar vidas, para poder cuidar de vidas. Isso é muito gratificante. Você se colocar a serviço do reino e saber que Jesus, você será um instrumento nas mãos do Senhor para ser usado da forma que Ele quer e como Ele quer, isso é maravilhoso, isso não tem preço. A gente vê vidas ali sendo transformadas, curadas, libertas, vidas ali sendo salvas, para que o nome do Senhor ali seja glorificado. Então peça isso para o Senhor, mas peça, se você não faz ainda, peça para o Senhor que te dê estratégia e direção para que você possa ganhar primeiro a sua casa, e depois você vai ganhar em um mundo aí fora, você vai ganhar todos os confins da terra, ganhe a sua Jerusalém, ganhe a sua Samaria, talvez no seu emprego, as pessoas, talvez você seja um crente aí enrustido e não fala de Jesus por vergonha, na faculdade ou no seu trabalho, seja lá onde você está no curso técnico, fale de Jesus para as pessoas, deixe as pessoas conhecer o Deus que verdadeiramente você serve, um Deus que muda histórias, um Deus que muda quadro, muda cenários, muda geografia, um Deus que está fazendo por você. Conte o seu testemunho. Se você não sabe pregar, né, às vezes tem pessoas que têm vergonha de falar de Jesus porque tem sem jeito ou não sabe, né? Fala isso também, ou não sabe orar, tem vergonha. Conte aquilo que Jesus fez na sua vida, conte aquilo que Ele está falando, que você vai testemunhar, e vidas vão ali se render ao Senhor, vão querer conhecer esse Jesus, a transformação que Ele fez na sua vida. E não deixe de pregar o Evangelho para sua casa, para sua família. Lá eles vão acreditar. Pregue, fale de Jesus, fale que Ele vai voltar, que nós precisamos aceitar Ele, que Ele veio para nos dar uma vida e vida abundante, né? O texto base aí, João 3,16, que Deus enviou o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Enfim, pregue o Evangelho, fale de Jesus para sua família, fale de Jesus e não deixe de pregar o Evangelho, para que um dia você possa estar preparado aí como eu estive preparado, ganhei a minha casa e pude aí fazer a obra aí nos campos, pude aí fazer a obra missionária, e para mim foi muito gratificante. Eu estou aqui no eis-me aqui, Senhor, pode me enviar a mim, eis-me aqui, quando for o tempo e a hora do Senhor certo, eu sei que Ele vai me enviar novamente, não sei aquilo que Ele quer. Sim, prego, né, em muitas igrejas que recebo convites, né, eu falo, não tem agenda aberta, né, a igreja do Senhor, então Ele que me leva, então eu sempre estou aqui disposta e disponível para pregar o Evangelho. Então, tô indo, tô pregando, tô fazendo a obra, continuo fazendo a obra, como eu falei. O púlpito, ele não começa lá com o microfone na mão, mas ele começa, o meu púlpito, ele é onde eu estou disposta, ele começa onde eu estou disposta a servir. Então, seja na mídia, seja na consolidação, na recepção, seja lavando um banheiro, como eu falei, contei no outro vídeo. Enfim, o teu púlpito começa onde você está disposto a servir. Então, a consequência de eu estar num altar é a consequência de tudo aquilo que eu fiz. Então, eu não cheguei, não caí de paraquedas, né? Tem uma história, tem uma vivência aí, junto com o Espírito Santo, junto com o Senhor. Não foi do nada, né? Não é do nada que a gente cresce. As pessoas veem isso, as pessoas sabem ver os nossos status, mas não sabem as coisas que nós passamos por detrás. Então, tudo tem um processo, tudo tem um preparo. Ninguém chega à toa assim nos lugares, mas tudo tem um preparo. Óbvio que se a gente não burlar sistemas, não pular os processos. Então, viva os processos e saiba que Deus, Ele vai fazer grandes obras na sua vida, assim como Ele tem feito na minha e tem realizado através da minha vida, para que o nome dEle seja glorificado. E é isso, eu te inspiro a você aí fazer a obra do Senhor e começar na sua Samaria, na sua Jerusalém, que é a sua casa. Amém? E é isso, compartilhe esse vídeo para inspirar outras pessoas. Deixa aqui o seu pedido de oração.
que eu vou estar aqui orando pela sua vida. Ativa o sininho. Toda semana aí nós teremos aí, se assim Deus me permitir, aí uma palavra ou um testemunho da parte do Senhor, como esse que eu compartilhei aqui com vocês. E se inscreva aqui no meu canal. Eu já quero louvar e engrandecer o nome do Senhor pelos novos inscritos. Vocês fazem parte disso, parte da promessa que Deus tem prometido e tem confiado aí na minha vida, daquilo que Ele vai fazer, daquilo que Ele já está fazendo. Então, muito obrigada àqueles também que já estavam aqui me acompanhando há muito tempo. Muito obrigada pela sua constância, sua permanência de estar aqui comigo, crer e acreditar aqui no meu ministério. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre você e te conceda a paz. Em nome de Jesus. Tenha aí uma ótima semana e um ótimo final de semana aí abençoado na presença de Jesus. Não se esqueça disso. Missões começam em casa. Amém? Deus te abençoe e fiquem na paz do Senhor.